Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Yanai. Estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e falaremos hoje sobre aplicações de Big Data. Vamos lá? Bom, então falaremos das aplicações diversas que há e também os setores que podem ser aplicados, né? Bom, para a gente entender aqui em quais tipos de aplicações que nós podemos fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é personalização de produtos, personalização de serviços, né? A famosa customização, né? Então, por exemplo, né, a parte de produtos e serviços, a gente pode entender aqui com compreender a fundo os hábitos, né, e comportamentos e motivações dos clientes. Seja clientes, esse pessoa física, né, ou desenvolvendo uma solução para pessoas físicas, seja essa solução, né, pensando na solução para pessoas jurídicas, um PF, né, desculpa, PJ, pessoa jurídica. Então, eu posso compreender e personalizar a partir dos hábitos dele, do consumo, das características dele, né. Além disso, por exemplo, criar produtos e serviços sob medidas para as necessidades, né, de cada público identificado, ampliando o potencial de captação e a satisfação dos clientes. Então, quando eu quero enxergar, fazer, por exemplo, um produto com base nos consumos de uma região X da cidade, onde eu moro, então a cidade onde uma região X da cidade onde eu trabalho. Por exemplo, quando a gente vai fazer, vamos supor, uma região litorânea, né, então, quando você vai avaliar hábitos de consumo de pessoas que moram próximos à região litorânea, você vai verificar várias questões de esporte voltado para de praia, né, roupas de banho, mergulhos, né, fazer a parte turística, né, de mergulhos, pesca na região e assim por diante, né. Fazer trabalhos voltados com a exploração da natureza e assim por diante, né. Bom, monitoramento dos níveis de satisfação é outro tipo de situação que nós podemos também avaliar, né. Então, por exemplo, ajustar as estratégias da empresa no ritmo das mudanças, né, aproveitando imediatamente as oportunidades de melhorar a percepção sobre o negócio. Então, você conseguir entender ali o filtro, né, o filtro, assim, o termômetro da satisfação dos clientes, você vai ajustando conforme a necessidade para melhorar o engajamento, né, do cliente em relação à necessidade que a empresa está demonstrando, está buscando ali um caminho a seguir no sentido de oferta de alguma solução, né. Bom, além dessa parte também temos parte de análises preditivas, né, voltada para a gestão de riscos, né, análises preditivas complexas do Big Data Analytics, né, permitem antecipação de problemas e ameaças no time certo, né, na hora correta, né, permitindo a mitigação de riscos altamente eficiente. Então aqui a gente pode observar, por exemplo, né, a gente verifica, imaginem lá essas regiões que têm abalos sismológicos muito fortes, então você já tem todos os sensores conectados a diversos locais durante o solo, né? E ele consegue medir ali os abalos sismológicos ali, que é basicamente o encontro entre as camadas, né? As crostas terrestres aí. Então, ele consegue identificar algum tipo de movimentação, isso vinculado a uma grande estrutura de dados, consegue filtrar isso online instantaneamente, já conseguir dar alguma informação instantânea, por exemplo, para situações de terremoto, né, possíveis terremotos, situações de tsunami, situações onde consegue encontrar ali o aumento o nível de vento, né, de ventania, e aí isso pode indicar um possível tufão e assim por diante, né. Além, nós falamos de eventos voltados para fenômenos naturais, né. Além do que a gente pode avaliar, por exemplo, também o índice de criminalidade numa região e por esse motivo, você conseguir intensificar uma abordagem mais de tanto prevenção quanto correção, não, mais hostil ali com a força policial, com a segurança pública, como também recuar referente algum tipo de estratégia de uma empresa que iria atuar numa região X, né, uma região onde haveria
um grande nível de onde há um grande nível de criminalidade e está se intensificando os focos, né? E aí a gente pode avaliar, por exemplo, também a questão da nós tivemos alguns meses, né, anos atrás, aí dois rompimentos de barragem, né, de mineradoras, perdão. E aí isso pode ser também avaliado com base nesses abalos, pequenos abalos sismológicos, mas também sensores que podem enviar sinais, não somente de abalos, como também nessa parte voltada para a questão de barragens, sobre o nível de umidade que é nessas barragens, né, o nível das partículas que estão ali submersas, o quanto que elas estão secas ou úmidas, né? O nível de pastosidade, né? Vamos dizer assim, quanto pastosa está ou não. E isso pode informar numa base de dados e poder ativar, né, no caso, fazer algum trabalho preventivamente, seja de recapear a base dessas barragens ou até mesmo de solicitar a evacuação das pessoas de uma certa localidade. Aumento de produtividade, né? Então a gente pode observar aí nos cenários futuros adequar os processos produtivos à realidade das empresas, né? Então você observar, por exemplo, aqui está falando sobre muitas vezes você conseguir prever um certo nível de demanda, né, de uma empresa X, do mercado X, perdão, e com isso você otimizar os seus recursos para poder absorver o máximo possível daquela demanda com o menor recurso possível, né? Considerando a produtividade e eficiência, né? Além disso, aumento expressivo na produtividade em empresas de diversos segmentos que usam o poder de dados para investir na performance, né? Então a gente pode elencar situações como essas, por exemplo, para poder as empresas conseguir avaliar. Então imaginem aqui, por exemplo, aqui nessa questão da produtividade, quando se tem vinculado a um exemplo anterior que nós trouxemos, por exemplo, algum dado referente até não somente fenômenos naturais, uma questão de clima. Está previsto, por exemplo, num certo período do ano, um aumento da temperatura, né? Num certo período do mês, né? Por exemplo, entre outubro e fevereiro, uma previsão de aumento de temperatura. Então, isso vai forçar com que, né, a partir desses dados, que a indústria têxtil, voltada para roupas de banho, por exemplo, intensifiquem a fabricação de roupas, né, e entendendo ali para melhorar a produtividade. Na mesma coisa do frio, né, um certo período do ano, então intensificar a fabricação de roupas voltada para o frio. E assim por diante. A gente pode elencar diversos exemplos aqui que a gente consegue, em cada situação, aplicar. Bom, na área da educação, por exemplo, então, criação de programas de ensino personalizados, né, de acordo com as competências e padrões de aprendizagem dos estudantes. Então, enxergar ali, de acordo com o perfil dos estudantes e o andamento, não somente o andamento, mas a característica da forma que os alunos, isso pode e deve ser até ser customizado, a partir da experiência de um aluno, do nível de absorção dele, já enxergar qual que é a velocidade do conteúdo que precisa ser passado, né? Por exemplo, materiais podem ser adaptados continuamente de acordo com o desempenho dos alunos, né? Mostrando quais matérias são mais simples e quais exigem uma abordagem mais intensa, por exemplo. Então, matérias mais simples, a partir da aderência do aluno, ela consegue passar de uma forma mais rápida e encontrar exercícios na nuvem, né? Exercícios na base de dados, que vão de acordo com o nível que aquele aluno está acostumado a digerir aquela experiência, né? Assim como também quando encontrar um tipo de exercício, um tipo de matéria, né? Que vai gerar um pouco mais de uma degustação mais longa, né? Então consegue ali esticar mais para que ela consiga ter ali a sua absorção. Por exemplo, na área de saúde, né? Reduzir o custo de tratamentos ao facilitar os diagnósticos com base histórico do paciente. Então você tem diversas situações, né, que você pode avaliar aí. Imagina aí você ter, por exemplo,
principalmente nesse de baixo aí, a prevenção de possíveis epidemias que permite a detecção de doenças em seu estágio inicial. Então imaginem uma base de dados onde tem diversas informações, com diversos profissionais pontuando a opinião dele, ou seja, nós temos não somente a opinião de um profissional, de uma visão de um profissional, mas diversos profissionais sobre um tipo específico de doença, de tratamento, e ele vai convergir aquela base de dados a partir de outras ferramentas que estão inseridas no Big Data Analytics, né? Não somente a parte estatística, perdão, mas outros tipos de análise, que vai conseguir verificar ali quais são as recomendações mais plausíveis para aquele tipo de sintoma, né? É algo bastante interessante. Por exemplo, aplicações do governo, né? Dados de uma nação inteira podem ser analisados para orientar a elaboração de políticas públicas e melhora dos serviços prestados. Então, nós temos, né, diversas vezes o censo, né, que o IBGE vem fazendo pesquisas no Brasil todo, e a partir desses dados, e não somente desses dados, os que estão já disponíveis na nuvem, né, nas diversas bases de informação, extrair ali, fazer análise estatística, extrair ali o que realmente é mais prudente, não somente prudente, mas direcionado para cada tipo de região, né? Às vezes o que é necessário e prioritário para uma região sul, não necessariamente é necessário e prioritário para a região centro-oeste, por exemplo, né? Então eu comecei a começar a fazer essas avaliações, né, e gerar essas indicações de possíveis tratamentos, né, para essas regiões. Além disso, por exemplo, o combate à corrupção e sonegação de impostos, além da prevenção de terrorismo, né? Então, a prevenção de terrorismo, a gente tem isso muito na parte de que você consegue fazer, a partir de uma leitura de uma imagem, né, pontos específicos da face de uma pessoa, que consegue encontrar características da feição, do rosto, né? E essa imagem capturada, ela consegue varrer diversos ambientes onde existem câmeras monitorando o ambiente e encontrar pessoas que têm características que podem ser possíveis, pessoas que são vinculadas, né, ou são entendidas como potenciais terroristas, ou potenciais pessoas que já têm um histórico de agressão, né, na família, ou diversos exemplos desse aí, né, referente a combate, corrupção e sonegação de impostos, né? Então você verificar lá comportamentos em contas bancárias, não somente em contas bancárias, mas comportamentos em textos, que ele vai conseguir enxergar palavras e expressões ali que denotam algum tipo de alguma postura não correta, não idônea, né? E aí, com isso, gera uma sinalização, né? Isso, por exemplo, chega numa base de dados da Polícia Federal, assim por diante, que vai poder tratar essa situação, por exemplo. Outro exemplo também na área de mídia e investimentos, né? Perdão, mídia e entretenimento. Então, prever os interesses de audiência e melhorar a distribuição de mídia entre as plataformas, né? Então, a gente tem Spotify, a gente pode observar aí a parte do Netflix, né? Muito interessante Netflix, que ele, a partir das suas experiências, a partir dos vídeos e séries que você observa, ele já consegue elencar no seu perfil vídeos e séries que são compatíveis ou aderentes àquilo que você gosta de assistir, né? Então ele faz toda uma avaliação, uma varredura e direciona para você aquele conteúdo. Além disso, quando você vai varrendo, né, todas as opções de tanto música quanto filmes e vídeos e séries que você quer assistir, independente de qual você clicar, ele já te mostra o nível de aderência daquele vídeo, daquele conteúdo com o que você costuma assistir, né? É bastante interessante o que pode ser feito com esse tipo de situação. Além disso, na área do transporte, né? Controle do tráfego muito mais preciso e reduz congestionamento nos centros urbanos, né? Então, isso já é comum, mas isso com certeza já pode e já é muito mais aprimorado quando se é aplicado ao Big Data Analytics, né? Então, você entender possíveis rotas que, por mais que elas estejam padronizadas, você pode pegar as rotas alternativas para fugir de algum tipo de congestionamento, né? Isso é muito importante, por exemplo, quando você vai falar sobre transporte de valores, né? Então, transporte de valores em uma situação, em uma região que há constantemente congestionamento, as
as pessoas que têm uma má intenção sobre roubo, né, e saqueamento de cargas, entende que ali é uma rota prevista, então você pode, uma rota prevista ainda mais num local que é de constante congestionamento, pode ser direcionado a outros tipos de rotas. Além também de empresas que trabalham literalmente com logística e tem o tempo como o fator principal de sucesso, né? Ou seja, ele conseguir entender rotas pré-definidas, não, preventivamente, de quais que devem ser utilizadas a partir dos históricos, para evitar congestionamentos, para que consiga entregar a mercadoria, a carga no local e na hora prevista. Além também prevenção de acidentes, né, identificar as áreas de risco para tomar as devidas providências, né? Isso é interessante, que aonde tem maior quantidade de eventos de acidentes, se também colocar ali postos de suporte, né, bombeiros, SAMU, no caso ambulâncias, e outros tipos de unidades, para que consiga atuar mais rapidamente se houver algum tipo de acidente, já que é uma região que demonstra que tem um grande ou um alto grau de incidências, né? Por exemplo, na parte de financeira, né, bancos. Então, analisar o comportamento dos clientes e criar soluções financeiras mais eficientes, né? Então, entender o comportamento de um cliente, por exemplo, no aplicativo, tanto no aplicativo quanto também nas unidades, né, presentes nos bancos, né, nos caixas eletrônicos, que ele consegue já entender, com base no perfil do usuário, do cliente, quais são os históricos que ele mais utiliza e também com que ele conversa nas redes sociais, ou posta nas redes sociais, ou pesquisa que ele faz em páginas. Por exemplo, ele faz uma pesquisa voltada para uma viagem, fazer uma viagem internacional, né? Então ele fez uma pesquisa na internet, quando ele estava logado, e aí isso consegue perceber e automaticamente oferece para ele pacotes de viagem dentro mesmo do aplicativo, então oferta de empréstimos para que ele possa, por exemplo, fazer a viagem dos sonhos, né? Então ele pega a parte detalhes da pesquisa, né, que foi feita na internet, e oferece para que ele possa realizar as viagens dos sonhos, por exemplo, né? A mesma coisa aplica para compra de automóvel, compra de casa própria e assim por diante, né? Financiar os estudos, né? Promover também a educação financeira e detectar possíveis fraudes em transações, né? A educação financeira é algo muito importante que a gente precisa no Brasil, né? Muito necessário. E também entender ali situações onde pode estar promovendo ou então tendenciando algum tipo de situação de fraude. Bom, pessoal, o que nós vimos aqui então? Nós falamos sobre que os exemplos de aplicações aqui para Big Data, né, eles, de certa forma, né, eles intensificam, né, a partir da velocidade de como isso se transaciona, e isso acelera também a tomada de decisão, né? Além disso, né, a customização de acordo com a tendência do mercado e clientes, né, com as tendências, com as necessidades, com as previsibilidades. Além disso, também o Big Data, né, nas empresas devem ser encarados como um diferencial competitivo e não simplesmente um investimento em infraestrutura. Não simplesmente ter utilizar, né, igual a gente viu sobre servidores, né, não utilizar somente serviços na nuvem, né, seja público, privado ou híbrida, ou seja, um servidor mesmo on-premises, sendo na cloud, mas também poder identificar e utilizar não somente essa infraestrutura pela cloud, mas as tendências, né, e estudos estatísticos que promover. E isso vai gerar competitividade para a empresa no mercado, né? Além disso, redução de custos e otimização de riscos, conforme nós já observamos aqui, tá? Bom, eu convido você a assistir a próxima aula, né, Cybersecurity, e convido você também a poder revisitar esse vídeo, caso tenha alguma dúvida, a reler a apostila, e eu vejo você na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.